Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo, meus amigos. Vamos falar de Botafogo 1, Palmeiras 0, derrota no Newton Santos. No único jogo contra o Botafogo nessa temporada que seria menos pior o Palmeiras perder, claro que perder nunca é bom. E o jogo, por ter acabado de encerrar, ainda tá na emoção aqui, uma derrota, num confronto direto, num jogo que estava sendo muito falado, eu poderia vir aqui e sair xingando todo mundo e sair falando que a atuação foi ruim, mas se eu fizesse isso, eu honestamente estaria mentindo pra vocês. Apesar da derrota, como eu disse, perder nunca é bom. Eu não acho que foi uma atuação ruim do Palmeiras. Eu acho que foi um jogo que entregou o que ele prometia, foi um baita jogo, um jogo de dois times muito bons mesmo, Palmeiras e Botafogo, e que venceu quem foi eficiente. Venceu quem foi competente quando teve a oportunidade. O Palmeiras não foi, o Botafogo foi. Mas eu não quero resumir em poucas frases o que foi esse jogo. Eu quero que você venha comigo ao longo dessa análise, porque tem bastante coisa pra gente conversar sobre esse Botafogo 1, Palmeiras 0. Então já te convido, é claro, deixar o likezinho aqui embaixo pra você não esquecer e depois deixar o seu comentário com o que você achou da partida. Mas vamos lá, meus amigos. Sem mais delongas. Como eu disse, foi um jogo que eu acho que atingiu as expectativas que todos criaram. Foi um jogo de duas equipes muito fortes, que sabiam o que queriam fazer dentro de campo e que entraram com concentração e intensidade lá no teto. E isso foi uma notícia positiva do Palmeiras, porque eu já sabia que o Botafogo ia entrar com concentração e intensidade lá no teto, pelo clima que eles estavam criando pro jogo. O meu receio era o Palmeiras não igualar isso, e o Palmeiras igualou. O Palmeiras entrou com essa concentração, entrou com esse ritmo que o jogo pedia. Foi um Palmeiras que entrou com aqueles mesmos padrões que a gente já conhece ofensivamente, então era uma saída de três com o Marcos Rocha e os zagueiros, Aníbal e Gabriel Menino como dupla de volantes, Piquerez e Estevão abertos, o Veiga como um meia, com o Rony e o Flaco na frente, só que o Flaco também praticamente um meia, voltando muito pra jogar, e um Palmeiras que, mais uma vez, eu acho que tem se mostrado muito bem ofensivamente. O Palmeiras que consegue criar chances, que consegue mostrar repertório, que consegue criar oportunidades. No início do jogo teve chegadas com o Estevão e com o Veiga, e eu perdi a conta, principalmente no primeiro tempo, de quantas vezes o Palmeiras conseguiu gerar um bom cruzamento e não tinha alguém pra completar. Ou cruzava e faltava alguém, ou cruzava alguém, ajeitava e faltava alguém pra completar essa bola. Teve umas 4, 5 no primeiro tempo que tava faltando alguém empurrar a bola pra dentro. E teve uma grande chance com o Flaco aos 18 minutos do primeiro tempo, enquanto estava 0 a 0, aquele tipo de chance que não se pode perder, e o Palmeiras desperdiçou. Defensivamente, foi um Palmeiras que adotou aqueles encaixes que já são padrão, então você tinha os nossos três meio-campistas, Aníbal, Menino e Veiga, marcando os três meio-campistas do Botafogo, né? Gregory, Marlon Freitas e o Savarino, o Flaco marcando os zagueiros, o Estevão marcando o Marçal, lateral esquerdo, o Gomes no tiquinho e por aí vai, né? Sempre alguém do Palmeiras marcando alguém do Botafogo com alguém na sobra. E isso foi feito sim com muita intensidade, mas também gerou espaço, né? Os atacantes do Botafogo tentavam atrair os defensores do Palmeiras a todo momento. Teve um lance no primeiro tempo ainda que o Marlon Freitas infiltra e o Veiga fica pra trás, o Veiga não acompanha ele consegue finalizar. Enfim, eles criaram chances e o Everton foi muito bem. Só que assim, é muito complicado você enfrentar um Botafogo como esse que tem tanta qualidade e você não ceder chances. Eu acho que tiveram sim alguns problemas defensivamente do Palmeiras ao longo do jogo, que foram sendo mais ou menos ajustados. Claro que o segundo tempo é um contexto totalmente diferente, que o Palmeiras tem que correr atrás do resultado e acaba gerando chances também. Mas no geral, o Everton foi muito bem e é muito complicado você enfrentar o Botafogo fora de casa e não ceder chance nenhuma. Eu acho que foi um jogo um pouco mais laicado que o necessário, porque o laicar era muito melhor pro Botafogo do que pro Palmeiras. Isso acabou ficando perigoso de certa forma, né? Eles criaram muito em contra-ataques, né? Em transições, acionando os pontas, gerando perigo num contra um. Só que foi muito gerado pelo contexto da partida também. Porque era um jogo de líder contra vice-líder, intensidade e ritmo lá no alto, os dois times querendo ganhar. E a gente já sabia que o Botafogo ia entrar mordido, ia entrar querendo ir pra cima, ia entrar firme em todas as jogadas e tudo mais. Ou o Palmeiras assumia um protagonismo dentro da partida também, ou tentava só se proteger.
né? Ou o Palmeiras ia bater de igual para igual com o Botafogo, ia falar, não, quando eu tiver a minha posse de bola, eu vou ter a minha posse de bola, eu vou tentar criar minhas oportunidades, eu vou marcar em cima também, não vou só marcar atrás. Ou o Palmeiras aceitava que o Botafogo ia entrar com tudo e tentava se proteger. E provavelmente sofreria de alguma forma pela qualidade dele, se só tentasse se proteger também. E não foi isso que o Palmeiras fez. O Palmeiras tentou assumir um certo protagonismo no jogo também e conseguiu criar suas oportunidades. Só que quando a gente vai pro segundo tempo, a gente tem alguns vacilos que acabaram sendo cruciais na partida. Primeiro tem uma jogada que o menino entrega uma bola e o Botafogo cria uma chance clara com o Júnior Santos num contra-ataque, numa baita entregada ali na saída de bola, o Everton foi gigante. E no segundo vacilo, o gol deles. E é interessante que o gol deles tem um detalhe que, taticamente falando, é curioso. No primeiro tempo, muitas vezes, o Piquerez ele não subia tanto ali pela esquerda. E até por isso o Rony, às vezes, recebia um pouco mais aberto. Justamente porque o Piquerez ficava um pouco mais, justamente para tentar se resguardar um pouco mais, para não jogar tão espetado e não abrir tanto espaço para os pontas do Botafogo em contra-ataque, né, pelo lado do campo. No segundo tempo, depois de um 0-0 no primeiro, o time solta um pouco mais. E no lance do gol deles é justamente um lance em que o Piquerez está totalmente avançado, totalmente aberto, pronto para aquela fase ofensiva. E o Rony recebe uma bola quebrada por dentro. E aí gera o contra-ataque nas costas do Piquerez, que está totalmente aberta. O Luiz Henrique acaba partindo para cima do Murilo. O Murilo vai muito mal na jogada ali num contra um também. O Palmeiras acaba recompondo todo mundo, mas ninguém presta atenção nos jogadores do Botafogo que estavam ali para finalizar, no caso o Tiquinho, e o Palmeiras acaba tomando gol. E a partir daí é um jogo em que o Palmeiras se lança totalmente, né? Um jogo que o Palmeiras vai pra cima, cria suas oportunidades e acaba cedendo chances do contra-ataque também, pelo próprio contexto da partida. Então você teve chute do Piquerez para uma defesa do John, você teve uma chance do Flaco num cruzamento do menino, e algumas outras chances que o Palmeiras foi criando ao longo do segundo tempo, finalizações, e eles tiveram contra-ataques também. Teve um com o Tiquinho, teve um outro que eles chutaram pra fora, enfim. Mas era o cenário do jogo, né? Era o cenário do jogo, ainda mais com as trocas do Abel, que ele coloca o Felipe Anderson tirando o Gabriel Menino, né? Eu achei que ele ia tirar o Flaco ou o Rony, né? Pra colocar o Felipe Anderson, ele tira o Gabriel Menino. Então, joga ainda mais o time pra frente e cá entre nós. Que jogador diferente o Felipe Anderson, né? Pelo amor de Deus. Já deu pra ver ali com 25 minutos de futebol do Felipe Anderson. Nossa senhora, totalmente diferente. Nem parece que o cara tá 30 dias de férias. Eu esperava já que o Felipe Anderson ia começar no banco esse jogo, justamente porque ele está há um mês sem jogar. Só que não vai demorar pra ele ser titular desse time, honestamente. Não vai demorar, porque é realmente uma outra coisa, uma outra rotação, um outro jogador. Uma bela estreia já do Felipe Anderson, um belo cartão de visitas. Infelizmente não foi suficiente, né? Não foi suficiente pro Palmeiras empatar o jogo. E no resumo de tudo, pra mim é isso. Eu acho que foi um baita jogo, um jogo de duas grandes equipes, de dois belos elencos, né? Mesmo os jogadores que iam entrando, o Palmeiras ainda colocou Maurício, colocou Dudu. O Botafogo também foi colocando ali seus jogadores na segunda etapa. São dois grandes elencos, dois bons times, não à toa são líder e vice-líder do campeonato. O Palmeiras teve os seus méritos e deméritos, assim, ao longo da partida. O Botafogo também teve as suas qualidades e os seus vacilos, que é uma coisa normal quando você tem um duelo de duas equipes parelhas, duas equipes que se enfrentam, que assumem protagonismo. E ambos tiveram chances. A diferença é que o Botafogo fez e o Palmeiras não. E sem querer culpabilizar individualmente, mas o centroavante do Botafogo fez a chance que ele teve, o centroavante do Palmeiras não fez a chance que ele teve, mais uma vez, sem querer culpabilizar um jogador especificamente, mas no fim das contas, a eficiência foi o que contou. Eu não acho que o Palmeiras foi pior do que o Botafogo em termos gerais. Eu acho que foi um jogo que os dois times sabiam o que queriam fazer dentro de campo, foram concentrados, foram intensos. Claro que você tem um outro jogador um pouco abaixo, né? O Palmeiras ainda teve alguns desfalques, o Gabriel Menino não é titular do time, você teve as contratações chegando agora. Mas foi um jogo em que as duas equipes teve seus momentos positivos, seus momentos negativos, ganhou quem foi mais eficiente. E não existe injustiça nenhuma nisso, apesar de alguns lances que a Good Game não vai contabilizar, né?
com 3 minutos ali o zagueiro segurando o Flaco que ia sair na cara do gol, depois o lateral direito pisando no Rony, depois o zagueiro que já tava com o amarelo dando cotovelada no Estevão. Isso aí não vai entrar no relatório da Good Game, mas tudo bem, meus amigos. No fim das contas, não tem nada perdido. É um jogo de 17ª rodada de Campeonato Brasileiro. Eu entendo que pro Botafogo isso era uma final de Champions League, pelo clima que estava se criando. Pro Palmeiras a gente sabe que não era um jogo de 17ª rodada, era um confronto direto, sim, beleza. Mas daqui um mês a gente tem 2 jogos muito mais importantes que esse contra esse mesmo Botafogo. Daqui um mês a gente já vai ter Felipe Anderson jogando direto como titular, a gente já vai ter Maurício jogando, tem mais minutos, Jai também, Dudu com um pouco mais de condicionamento físico. Então, calma que estamos na metade da temporada e eu acho que neste momento da temporada, se a gente olha para alguns meses atrás, a gente tinha uma instabilidade no Palmeiras. A gente tinha um Palmeiras que não desempenhava bem e a gente não tinha muita perspectiva, né? Claro que, né, não querendo colocar de uma maneira forte assim, mas era um Palmeiras que a gente não via evoluir o seu desempenho. Eu acho que nesse momento a gente tem mais notícias positivas do que negativas, apesar do resultado, mais uma vez, perder nunca é bom, mas ainda tem muita temporada pra gente se recuperar, tanto no Brasileirão quanto nas Copas. Certo, meus amigos? Agora, a gente tem pela frente um confronto muito difícil também contra o Cruzeiro no sábado. O Cruzeiro, que o último jogo deles foi sábado passado, o nosso foi hoje, a gente vai jogar com menos de 72 horas depois contra o Cruzeiro em casa. E um bom time também, talvez com o melhor jogador do campeonato, o Matheus Pereira, ou um dos melhores jogadores, então vai ser um desafio complicado, mas é um jogo em casa, temos que vencer de qualquer forma. Certo, meus amigos? É isso. Agora quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Manda aí o que você achou do jogo, se você concorda ou discorda de mim. Manda aqui que eu sempre gosto de ver o feedback de vocês. E não esquece também de deixar o seu likezinho e de se inscrever no canal para não perder as próximas análises. Fechou, meus amigos? No mais é isso. Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Vejo todos no próximo. Tchau, tchau.